Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu quero falar do sacramento da Crisma. Vamos lá, vamos ter a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se todos sabem, mas eu sou catequista e essa pergunta sobre o sacramento da Crisma são perguntas muito comuns que vêm para a gente no dia a dia. Porque a Crisma é um sacramento da igreja, importante, todo católico tem que ter Crisma, não tem. Esse sacramento foi uma invenção da igreja, esse sacramento já existia, foi instituído por Jesus ou não foi? Para que serve o Crisma? Então, existe todas essas dúvidas e hoje eu vou tentar esclarecer alguns desses pontos aqui para vocês. Então, a passagem que eu separei hoje, a gente está lá em Mateus, né? Esses dias está passando o Evangelho ali, falando sobre o Sermão da Montanha também, e especialmente aqui perto dessa palavra, né? Jesus está falando dos dois caminhos, ou seja, existe um caminho que leva à vida, mas é estreita, a porta estreita, e existe um largo caminho da perdição, né? Depois Jesus faz uma advertência sobre os falsos profetas, né? Ovelhas que parecem ovelhas e na verdade são lobos com pele de cordeiro, né? E também Jesus faz uma advertência aqui sobre os verdadeiros discípulos, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas a parte que eu separei aqui está lá no capítulo 7, versículo 19 e 20. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Olha que forte isso, né? Então, Jesus está deixando muito claro aqui que relacionado à nossa vida cristã existem frutos. Ou seja, todos damos frutos, todos daremos frutos, né? Porém, esse fruto ruim vai indicar que nós não somos de Cristo. Se o fruto for bom, aí sim, né, seremos reconhecidos como cristãos. Isso hoje, no mundo que a gente está vivendo, não é tão evidente. Existe uma confusão muito grande. Ah, Renan, o que isso tem a ver com crisma, né? Vou chegar lá. Então, primeiro passo para uma pessoa se dizer cristã é professar a fé e ser batizada. Esse é o primeiro sacramento da igreja, né? E esse sacramento ele é tão importante que a igreja entende que existe uma certa comunhão entre todos que praticam o batismo com a fórmula correta, né? Usando água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a igreja católica reconhece os batismos que são feitos da forma correta, mesmo não sendo feito dentro da igreja. A importância que tem esse batismo para iniciação cristã, né? Esse é o primeiro passo. Jesus deu esse exemplo, ele mesmo se batizando com João Batista, né? Então, como é que a gente avança nisso, né? Como é que a gente dá o passo agora de ter uma vida cristã? E aqui que entra muito forte os próximos passos da iniciação cristã. O que é a iniciação cristã? A igreja entende que a iniciação cristã existem 3 sacramentos. O batismo é um deles, né? A Eucaristia, ou seja, o sacramento da comunhão, e a Crisma. Então, isso não quer dizer que o cristão, então vou viver minha vida, eu posso fazer isso a qualquer momento. Não. O quanto mais cedo fizer, melhor, porque aí eu posso de fato entrar na vida cristã com uma maturidade, com uma unção do Espírito Santo, né? Então, o batismo, ele é aquela abertura inicial, mas ali ainda não quer dizer que eu estou vivendo com os dons do Espírito Santo, não quer dizer que eu estou dando frutos ainda no caminho de Jesus, né, da vida cristã. Então, o que a igreja costuma fazer? Lá no início, né, se batizava, fazia o crisma e a Eucaristia tudo junto, porque era muito comum batizar pessoas adultas, né? Com o passar do tempo, foram se batizando famílias inteiras, crianças também, né? Então, a igreja entendeu que houve uma necessidade de separar o momento do crisma para o momento em que a pessoa tivesse o uso da razão, ou seja,
não que fosse uma pessoa, digamos assim, adulta, mas que na verdade uma pessoa que já tinha condição de racionalizar a fé. O batismo, entendeu-se que como ele é uma iniciação, uma marca de Deus, né, na vida daquela pessoa, pode ser feito desde neném, assim que nasce, né? E o crisma não. Então, ao longo do caminho, fez essa separação, mas sempre existiu o crisma. A gente vai ver nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas cartas, a imposição das mãos, né? E aquilo é o Pentecostes acontecendo, ou seja, a vinda do Espírito Santo. Exatamente o crisma que a gente entende hoje, que é o sacramento, né, que a igreja coloca. Então, o católico tem esse caminho. Primeiro, o batismo, né? Mas o batismo nos insere na igreja inicialmente. E para viver uma vida cristã, é necessário completar essa iniciação que passa pelo crisma e pelo sacramento da Eucaristia, né? Então eu anotei alguns pontos aqui para vocês, para trazer. Por exemplo, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, lá tem uma passagem de São Paulo com João, né? Em que eles vão para Corinto, aqui no versículo 3. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele respondeu, né? Em que batismo fostes então batizados? Responderam: No batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, né, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Perceba que eles passaram pelo batismo de João, né, como Jesus, e depois fizeram um batismo de novo em nome de Jesus. E depois disso, fizeram a imposição das mãos, né, para receber o Espírito Santo. Ah, mas Renan, esse batismo aí era diferente e tal, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui em Atos, no capítulo 8. Agora, São Pedro e São João. Eles estão aqui na Samaria. Os apóstolos estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados. Olha que coisa, né? Ou seja, cristãos foram até Samaria, pregaram, converteram, batizaram muitas pessoas. E aqui está falando, não havia ainda descido sobre eles o Espírito Santo. E aí, né, Pedro e João aqui fizeram oração, começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Olha aqui, pessoal. Então, o sacramento da crisma acontecendo. E isso foi tão forte, perceba aqui que dentre esses que foram convertidos a Samaria, havia um que era um feiticeiro, um mago, né? Que fazia aqui prática de magia e tal. E ele viu aquilo, o nome dele era Simão. E aí continua. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: Pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Aí Pedro faz uma repreensão aqui, depois ele
ele se arrepende, né, e faz uma oração aqui pedindo perdão. Mas para vocês perceberem, né, que esse poder saindo da mão dos apóstolos foi tão evidente a ponto de uma pessoa querer comprar o dom, né? Então, pessoal, esse é um ponto que a igreja também discerniu, né, de separar, porque o batismo pode ser feito por qualquer pessoa, mas o crisma acontece pelas mãos do bispo. Então, depois que a pessoa tem o uso da razão, né, tem a consciência da fé, ela vai fazer a confirmação da fé dela e o bispo faz a imposição das mãos, ou seja, é ele que tem a autoridade, né, o dom recebido de Deus de forma apostólica, desde lá de São Pedro, né, recebido de Jesus, de Pentecostes, vindo de geração em geração pela igreja, pelo segmento apostólico. Por isso que é feito pelas mãos do bispo. E aí tem o óleo do crisma, que é o sinal visível, né? A imposição das mãos, e a pessoa recebe o sacramento do crisma, é a confirmação. Então ali acontece na vida da pessoa um Pentecostes, né? E esse é o, digamos assim, aquele impulso, né, da força do Espírito Santo para a pessoa viver sim uma vida cristã. E aí eu passo da iniciação para ser um cristão, vivendo como Jesus, né? Dando os frutos que Jesus espera, como foi mencionado aqui no Evangelho. Então, pessoal, não basta o batismo, é necessário continuar, fechar o ciclo da iniciação cristã para viver os sacramentos da igreja plenamente, dando os frutos que Jesus espera. Então o crisma ele é uma confirmação da fé e muito mais, através da mão apostólica do bispo, receber essa força do Espírito Santo, que aí vem logicamente cheio dos dons necessários para que nós possamos dar os frutos, né? Amém? Espero que tenha ficado aí claro para vocês todo esse caminho e a importância do crisma. Vamos fazer aqui nossa oração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fez o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignasse escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José nos abençoe, a nós e a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.